Tá procurando um carro bom, bonito e barato para comprar em 2025? Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 7 modelos confiáveis, econômicos e que ainda valem muito a pena, mesmo com pouca grana no bolso. E o melhor, todos eles têm manutenção barata e peças fáceis de achar. Se você está procurando um carro que realmente seja bom, barato e funcional para o dia a dia, o Fiat Palio 1.0, especialmente das versões entre 2006 e 2012, é uma das melhores opções no mercado de usados. Esse modelo é um verdadeiro clássico entre os carros populares no Brasil, sendo reconhecido por sua confiabilidade mecânica, baixo custo de manutenção e ótimo desempenho urbano. Vamos começar falando da proposta do Fiat Palio. Ele nunca foi um carro feito para impressionar no design ou na tecnologia, mas sim para ser prático, econômico e acessível. E nessa missão, ele cumpre muito bem. O Palio dessa geração já trazia melhorias em relação ao modelo lançado nos anos 90, com visual mais moderno, interior mais bem acabado e, principalmente, uma mecânica ainda mais simplificada. Justamente por isso, ele conquistou uma legião de fãs e ainda hoje é muito procurado por quem quer economizar, mas sem abrir mão da confiança. O motor 1.0 Fire é um dos grandes trunfos do Palio. Esse motor é conhecido por sua durabilidade e simplicidade. Não é o mais potente da categoria, mas entrega o suficiente para quem precisa rodar na cidade, pegar a estrada de vez em quando e manter os gastos com combustível sob controle. Em média, o consumo urbano gira em torno de 12 a 13 km por litro na gasolina, podendo chegar a 15 km por litro na estrada. Já com etanol, os números caem um pouco, mas ainda são competitivos. Um dos grandes diferenciais do Palio é o custo de manutenção. As peças são extremamente fáceis de encontrar e têm preços acessíveis. Além disso, a maioria dos mecânicos conhece esse carro de ponta a ponta, o que significa que dificilmente você vai passar por dificuldades para fazer reparos ou manutenções preventivas. Isso faz toda a diferença quando se pensa em economia a longo prazo. O interior do carro, apesar de simples, é funcional. Os bancos são confortáveis para um carro da categoria, o painel é objetivo e de fácil leitura, e há espaço suficiente para 4 adultos viajarem com conforto. O porta-malas também é honesto, com cerca de 290 litros, o que permite carregar compras, malas ou necessário para um passeio em família sem grandes dificuldades. Em termos de direção, o Palio é ágil e fácil de manobrar, o que o torna uma excelente escolha para quem roda muito em ambientes urbanos, como cidades grandes ou bairros mais apertados. Algumas versões já vêm com direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos, tornando a experiência ainda mais confortável para o motorista. Um ponto que deve ser observado, claro, é o estado de conservação do veículo. Como estamos falando de modelos com mais de 10 anos de uso, é fundamental fazer uma boa avaliação antes da compra. Verifique o histórico de manutenção, veja se há sinais de batidas estruturais, confira o estado do motor e da suspensão. Outro ponto importante é avaliar se o carro tem pendências de documentação, multas ou impostos em aberto. Isso pode parecer básico, mas é o tipo de cuidado que evita muita dor de cabeça depois da compra. Em termos de mercado, o Palio dessa geração ainda tem excelente liquidez. Isso significa que, se você cuidar bem do carro, será fácil revendê-lo no futuro. Ele tem boa aceitação em todas as regiões do Brasil, especialmente por ser um carro popular e conhecido. E com o preço médio variando entre 14 e 18 mil reais, ele se torna uma opção real para quem quer fugir do transporte público, começar com o primeiro carro ou até mesmo montar uma frota para trabalho. É importante lembrar que esse modelo foi produzido em várias versões, como Palio Fire, Palio ELX, Palio Attractive e até mesmo algumas versões com motorização 1.4. Se você busca o máximo de economia, 1.0 Fire é o mais indicado. Já se você quer um pouco mais de desempenho, pode considerar uma versão com motor maior, mas isso também vai influenciar no preço e no consumo. Outro ponto positivo do Palio é que ele resiste bem ao tempo. Muitos donos relatam que, com a manutenção básica em dia, esse carro passa fácil dos 200 mil quilômetros rodados sem dar problemas sérios. Claro que tudo depende do uso e dos cuidados do antigo proprietário, mas a fama de guerreiro que ele carrega não é à toa. É um carro que entrega o que promete: confiabilidade e custo-benefício. No aspecto de segurança, vale lembrar que, por ser um carro popular mais antigo, o Palio não tem os recursos modernos de hoje como controle de estabilidade, assistente de frenagem ou múltiplos airbags. No entanto, muitas versões já contam com duplo airbag frontal e freios a braços, que se tornaram obrigatórios a partir de 2014. Então, se isso for essencial para você, talvez valha a pena procurar modelos um pouco mais recentes, ainda dentro da faixa dos 18 mil reais.
Resumindo, o Fiat Palio 1.0 entre 2006 e 2012 é uma excelente opção para quem quer economia, simplicidade e um carro que aguente o tranco do dia a dia. Ideal para quem trabalha com aplicativos, faz entregas, está tirando a CNH ou simplesmente precisa de um carro confiável para rodar com segurança. Ele pode não ter o glamour de carros mais novos ou completos, mas entrega honestidade, e isso é cada vez mais raro no mercado de usados. Por isso, se você encontrar um Fiat Palio bem cuidado, com manutenção em dia, preço justo e sem surpresas escondidas, pode apostar sem medo. Ele ainda é, sem dúvida, um dos melhores carros bons e baratos para comprar em 2025. Se existe um carro que representa bem o conceito de simples, eficiente e durável, esse carro é o Chevrolet Celta. Produzido entre 2000 e 2015, com destaque para os modelos entre 2005 e 2013, o Celta conquistou milhões de brasileiros com seu custo-benefício imbatível. Nesta faixa de anos, ele passou por pequenas reestilizações, mas manteve sua proposta: ser um carro compacto, confiável e de manutenção acessível. Com um preço médio variando entre R$13 mil e R$19 mil no mercado de usados, o Celta é uma excelente opção para quem está comprando o primeiro carro, quer um segundo veículo para o dia a dia ou precisa de um modelo econômico e sem complicações. Ele é aquele tipo de carro que você compra e dificilmente se arrepende, principalmente se a prioridade for economia e resistência. O motor do Celta é o já conhecido 1.0 da Chevrolet, com versões mais antigas utilizando o motor VHC, Very High Compression, que se destacou pelo bom desempenho mesmo sendo 1.0. Em 2009, surgiu o motor VHCE, com uma leve melhora no rendimento e no consumo. Esse propulsor é conhecido por sua durabilidade e simplicidade mecânica, tornando o Celta um verdadeiro guerreiro urbano. Com manutenção básica em dia, não é raro encontrar Celtas rodando com mais de 200 mil quilômetros sem grandes problemas mecânicos. Na prática, o Celta oferece um desempenho satisfatório para a cidade e até mesmo para viagens curtas em estrada. Ele é leve, tem respostas rápidas ao acelerador e seu consumo é bastante competitivo. Com gasolina, fazendo cerca de 12 a 13 km por litro na cidade e até 15 km por litro na estrada. Já com etanol, o consumo gira em torno de 8 a 10 km por litro, o que o posiciona entre os carros mais econômicos da sua categoria. Outro ponto de destaque é a manutenção. O Celta é um carro extremamente fácil de cuidar. As peças são baratas, fáceis de encontrar em qualquer autopeças e a mão de obra para manutenção é amplamente disponível. Além disso, como ele compartilha diversos componentes com outros modelos da Chevrolet, como o Prisma e o Corsa, o custo de reposição é ainda mais acessível. É um carro que dificilmente vai deixar você na mão se for bem cuidado. Em relação ao interior, o Celta é espartano, mas funcional. Não espere sofisticação, mas tudo o que é necessário está ali. Os bancos são razoavelmente confortáveis, o espaço interno atende bem a 4 adultos, e o porta-malas de 260 litros é suficiente para o uso cotidiano. Algumas versões oferecem itens como ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos, o que melhora bastante o conforto. Mas vale lembrar que muitas unidades, especialmente as versões de entrada, vêm com pacote básico, então é importante verificar os equipamentos na hora da compra. No quesito dirigibilidade, o Celta surpreende positivamente. Ele é leve, ágil e fácil de manobrar. Sua suspensão simples, mas bem ajustada, segura bem o carro em curvas e proporciona uma condução segura, mesmo em terrenos irregulares. Essa característica faz do Celta um excelente carro para uso urbano, especialmente em cidades com trânsito pesado ou ruas estreitas. Quando se fala em durabilidade, o Celta é quase lendário. Sua estrutura é robusta, a carroceria resiste bem ao tempo e à mecânica, quando bem cuidada, é praticamente inquebrável. A simplicidade do projeto, que muitos podem considerar ultrapassada, é justamente o que garante essa resistência. É um carro que aguenta o tranco e exige pouco em troca. No mercado de usados, o Celta continua sendo um modelo com excelente liquidez. Ele é fácil de vender, tem boa aceitação em praticamente todas as regiões do Brasil e sua fama de carro confiável pesa muito na hora da negociação. Para quem está começando a dirigir, ele também representa uma excelente escola. Simples de manter, fácil de guiar e barato de consertar. É uma escolha acertada tanto para motoristas iniciantes quanto para quem quer economizar no transporte diário. Claro que nem tudo são flores. O isolamento acústico do Celta deixa a desejar, principalmente em velocidades mais altas. O acabamento interno é simples, com muito plástico rígido e poucos recursos de conforto. Além disso, por se tratar de um carro compacto e de entrada, ele não conta com muitos itens de segurança, especialmente nas versões mais antigas.
Os modelos produzidos antes de 2014 não trazem de série airbag duplo e freios a braços, que só se tornaram obrigatórios a partir desse ano. Portanto, quem busca mais segurança deve considerar as versões mais recentes dentro do período de 2005 a 2013. Outra questão importante na hora de comprar um Celta usado é verificar o estado geral do carro. Por ser um modelo muito utilizado para trabalho ou como carro de frota, é comum encontrar unidades com alta quilometragem e histórico de uso mais severo. Por isso, é fundamental fazer uma boa avaliação mecânica, verificar se há sinais de batidas, checar a documentação e, se possível, passar por uma vistoria cautelar antes de fechar negócio. Mesmo com essas limitações, o Celta se mantém como uma das opções mais interessantes para quem busca um carro bom e barato. Ele pode não oferecer os luxos de modelos mais modernos, mas entrega honestidade, resistência e economia, qualidades que fazem toda a diferença, principalmente quando o orçamento está apertado. Em resumo, o Chevrolet Celta 1.0, entre os anos de 2005 e 2013, é uma excelente pedida para quem quer um carro confiável, barato de manter e econômico no uso diário. Seja para o primeiro carro, seja como um veículo reserva ou para quem busca simplicidade e eficiência, o Celta continua sendo uma das escolhas mais inteligentes do mercado de usados no Brasil. É aquele carro que, mesmo após anos fora de linha, ainda faz muito sentido. Se você encontrar um bem cuidado, com histórico de manutenção regular e preço justo, dificilmente vai se arrepender. É uma verdadeira ferramenta de mobilidade, feita para quem quer rodar muito, gastar pouco e não se preocupar com surpresas na oficina. Quando se fala em carro usado confiável, resistente e fácil de manter, o nome Gol aparece quase que automaticamente na cabeça de qualquer brasileiro. E isso não é por acaso. O Gol é um verdadeiro ícone da indústria automobilística nacional. Desde seu lançamento em 1980, ele se tornou um dos carros mais vendidos do país, com uma legião de fãs espalhados por todos os cantos. E entre todas as gerações, o Gol G4, produzido entre 2006 e 2014, ocupa um lugar especial, principalmente para quem busca um carro bom e barato, com manutenção simples e que aguenta o dia a dia sem frescura. Na prática, o Gol G4 representa a essência do carro popular brasileiro, simples, robusto e eficiente. Com preço médio no mercado variando entre R$15 mil e R$20 mil, ele se encaixa bem no orçamento de quem está procurando um veículo confiável, seja para uso pessoal, seja como ferramenta de trabalho. Ele é ideal para quem quer algo que resolva sem complicar. Não tem frescura, não tem mistério. E é justamente isso que atrai tantos compradores até hoje. O Gol G4 manteve o visual mais quadrado e simples da geração anterior, o Gol G3, mas com algumas alterações no design, principalmente na dianteira, que recebeu novos faróis e grade. Por dentro, o acabamento é básico, com muito plástico e pouco luxo, mas funcional. Nada sobra, nada falta. Ele oferece o essencial. E para muitos motoristas, isso é mais do que suficiente. Sob o capô, o modelo vinha com motorizações 1.0 e 1.6, sendo a versão 1.0 a mais comum, e também a mais econômica. Esse motor é um velho conhecido da Volkswagen, famoso por sua durabilidade e por aceitar bem tanto gasolina quanto etanol. Com etanol, o consumo gira em torno de 8 a 9 km por litro na cidade e até 12 km por litro na estrada. Já com gasolina, pode chegar a cerca de 12 a 14 km por litro em uso urbano e ultrapassar os 15 km por litro em rodovias. É um carro que não exige muito do bolso, seja na hora de abastecer, seja na hora de consertar. A manutenção do Gol G4 é um dos seus pontos mais fortes. Praticamente qualquer mecânico no Brasil conhece esse carro de olhos fechados. As peças estão por toda parte, com preços acessíveis e disponibilidade em qualquer oficina ou autopeças. Não importa se você mora numa grande capital ou numa cidade pequena, se o Gol der algum problema, o que, diga-se de passagem, é raro quando bem cuidado, a chance de você resolver tudo em questão de minutos é altíssima. E é por isso que muitos dizem que o Gol é o carro pau para toda obra. Ele aguenta o tranco, suporta bem o uso intenso, enfrenta buracos, estradas de terra e trânsito pesado com tranquilidade. Isso torna muito procurado também por quem precisa de um carro para trabalho, como motoristas de aplicativo, pequenos entregadores ou prestadores de serviço. É um verdadeiro parceiro do cotidiano. O câmbio manual do Gol G4 também merece destaque. É preciso, com engates fáceis e macios, o que contribui para uma condução mais confortável, especialmente no trânsito urbano. A suspensão, apesar de simples, é bem ajustada para o piso brasileiro e garante estabilidade razoável mesmo em curvas ou vias de má qualidade. No interior, o espaço é justo. Ele acomoda 4 adultos com conforto razoável e 5 com um pouco de aperto.
O porta-malas de 285 litros está dentro da média da categoria e atende bem ao uso urbano. Algumas versões contam com itens como direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos e travas, mas é importante lembrar que muitas unidades no mercado são mais básicas. Portanto, é fundamental verificar quais itens de conforto estão presentes no modelo de seu interesse. Em relação à segurança, o Gol G4 tem seus limites. Até 2013, ele não vinha com airbags e abraços de série, itens que se tornaram obrigatórios no Brasil apenas em 2014. Assim, as versões mais antigas são bem básicas nesse quesito. Se segurança for prioridade, vale procurar por modelos 2014, que trazem os equipamentos mínimos exigidos pela legislação. Uma das maiores vantagens do Gol G4 é sua valorização no mercado de usados. Mesmo com muitos anos de uso, ele continua sendo um carro fácil de vender, com boa aceitação em todo o país. É um modelo que não encalha, que atrai quem quer economia e praticidade, e que tem um histórico de confiabilidade muito sólido. Mas claro, como qualquer carro usado, o Gol G4 exige atenção na hora da compra. É comum encontrar unidades que passaram por uso intenso, com quilometragem elevada ou histórico de manutenção irregular. Por isso, sempre vale a pena verificar a procedência, exigir laudo cautelar, revisar a parte elétrica e conferir se há sinais de ferrugem ou vazamentos. No mais, se a unidade estiver em bom estado, é difícil errar com um Gol G4. Ele não entrega luxo, mas entrega tudo que um carro popular deve oferecer: eficiência, economia e resistência. É aquele tipo de carro que pode não impressionar à primeira vista, mas conquista com o tempo, pela praticidade no dia a dia. O Gol G4 continua sendo uma das opções mais seguras para quem está entrando agora no mundo dos carros ou precisa de um veículo confiável e barato de manter. Ele não decepciona. Não à toa, é comum encontrar modelos rodando com centenas de milhares de quilômetros, ainda em pleno funcionamento. Isso diz muito sobre sua durabilidade e sobre o cuidado que muitos proprietários dedicam a ele. Então, se você está em busca de um carro usado entre R$15 mil e R$20 mil, que te leve e traga sem sustos, com manutenção tranquila e mecânica robusta, o Gol G4 é uma escolha certeira. Ele pode não ter conectividade, telas digitais ou assistentes modernos, mas tem aquilo que realmente importa: a capacidade de entregar mobilidade com economia e simplicidade. E no fim das contas, é isso que muita gente busca em um carro bom e barato: um companheiro confiável, que resolva seus problemas em vez de criar novos. O Gol G4, mesmo depois de tanto tempo, ainda cumpre esse papel com maestria. Se você está em busca de um carro compacto, econômico e barato de manter, o Ford Ka da segunda geração, produzido entre 2009 e 2013, é uma das opções mais interessantes do mercado de usados. Com um design simples, motor eficiente e uma proposta voltada para quem busca mobilidade urbana sem gastar muito, o Ka conquistou seu espaço entre os carros mais vendidos da Ford no Brasil durante esse período. O modelo chegou com visual renovado em 2008, substituindo o icônico formato arredondado da primeira geração por linhas mais sóbrias e um pouco mais robustas. Essa mudança agradou ao público, especialmente quem procurava um carro pequeno, mas com aparência moderna e prática para o uso diário nas cidades. Com um preço médio no mercado de usados entre R$13 mil e R$17 mil, o Ford Ka é uma excelente alternativa para quem está comprando o primeiro carro, precisa de um segundo veículo para a família ou busca um modelo confiável e econômico para rodar todos os dias. O custo-benefício é um dos seus grandes trunfos. Entre os principais atrativos do Ford Ka está o seu tamanho compacto. Com pouco mais de 3,8 metros de comprimento, ele é extremamente fácil de manobrar, estacionar e circular em centros urbanos. Para quem enfrenta ruas apertadas, vagas limitadas e congestionamentos diariamente, o Ka é um aliado perfeito. Ele cabe em qualquer lugar e oferece uma dirigibilidade ágil e prática. O motor mais comum nessa geração é 1.0 Flex Rocon, que entrega cerca de 70 cavalos de potência com gasolina e até 73 cavalos com etanol. Pode não parecer muito à primeira vista, mas considerando o peso leve do carro, ele se mostra bastante esperto no trânsito. A versão 1.6, mais potente, também existiu, mas é mais rara e um pouco mais cara no mercado. No quesito consumo, o Ford Ka 1.0 é um destaque. Com etanol, ele faz entre 8,5 e 9,5 km por litro na cidade e até 11,5 km por litro na estrada. Com gasolina, os números sobem para cerca de 12 a 13 km por litro no uso urbano e 14 a 15,5 km por litro em trechos rodoviários. Esses números colocam o Ka entre os mais econômicos da sua categoria, sendo um dos favoritos de quem precisa rodar bastante e economizar no combustível. Outro ponto forte do Ford Ka está na manutenção.
O motor Rocam é conhecido pela sua durabilidade, simplicidade e baixo custo. As peças são fáceis de encontrar e os preços são bastante acessíveis. A maioria das oficinas conhece bem esse carro, o que facilita ainda mais os consertos e revisões. Além disso, o sistema mecânico é bastante confiável, o que reduz as chances de imprevistos desagradáveis. O câmbio manual de 5 marchas é bem escalonado e tem engates suaves, o que melhora a experiência ao volante. A direção, dependendo da versão, pode ser hidráulica ou mecânica. Por isso, vale a pena procurar modelos com direção assistida, que oferecem mais conforto no uso diário. Por dentro, o Ford Ka é simples, mas funcional. O acabamento é básico, com predominância de plástico duro, mas os comandos estão bem posicionados e o painel tem leitura fácil. O espaço interno é justo, acomoda 2 adultos com conforto na frente e mais 2 atrás, com alguma limitação de espaço para pernas. O porta-malas, com 263 litros, não é dos maiores, mas atende bem para uso urbano e pequenas viagens. Algumas versões do Ka trazem equipamentos como ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos. No entanto, muitas unidades à venda no mercado são mais básicas. Por isso, ao buscar um modelo usado, é importante verificar os itens de série disponíveis e o estado geral do carro. Em relação à segurança, o Ford Ka dessa geração deixa a desejar. Até 2013, airbags e freios a braços não eram obrigatórios por lei, portanto, não estão presentes na maioria das versões. Somente nos últimos anos de produção, especialmente a partir de 2012, algumas unidades começaram a receber esses itens. Portanto, se esse fator for essencial para você, procure pelos modelos mais recentes. Apesar de suas limitações, o Ka se destaca pelo conjunto equilibrado que oferece. Ele é leve, ágil, fácil de dirigir e barato de manter. Por isso, se tornou muito popular entre jovens motoristas, estudantes, pessoas que precisam de um carro para o dia a dia ou até para motoristas de aplicativo que atuam em áreas de grande movimentação urbana. Outro aspecto positivo é o comportamento dinâmico do carro. A suspensão, mesmo sendo simples, oferece bom equilíbrio e absorve bem as irregularidades do asfalto. Isso resulta em uma condução confortável, especialmente em ambientes urbanos. A estabilidade em curvas também é satisfatória para um carro desse porte, o que traz mais segurança ao dirigir. Na revenda, o Ford Ka costuma manter boa liquidez. É um modelo com alta procura, especialmente entre aqueles que buscam um carro acessível, confiável e com baixa quilometragem. Se bem conservado, o Ka não fica muito tempo parado nas lojas ou nos classificados. No entanto, é essencial tomar alguns cuidados na hora da compra. Como é um carro que passou por muitos donos e teve uso intenso no trânsito urbano, é comum encontrar modelos com desgaste excessivo na embreagem, motor cansado ou lataria danificada. Verifique sempre o histórico de manutenção, procure carros com revisões em dia e, se possível, faça um laudo cautelar para evitar surpresas. Em resumo, o Ford Ka da segunda geração é uma das melhores opções entre os carros compactos e baratos disponíveis no mercado brasileiro. Ele entrega tudo o que se espera de um veículo urbano: economia, praticidade, facilidade de manutenção e preço acessível. É o típico carro guerreiro que encara a rotina sem reclamar, mesmo com mais de uma década de estrada. Se você precisa de um carro pequeno por fora, mas esperto por dentro, que resolva sua vida sem pesar no bolso, o Ford Ka é uma escolha inteligente. Ele prova que, muitas vezes, menos é mais. Com ele, você economiza na compra, no combustível e na manutenção, sem abrir mão da mobilidade e da eficiência no dia a dia. Entre os carros mais subestimados do mercado de usados no Brasil, o Renault Clio, especialmente na sua última geração produzida entre 2010 e 2015, merece destaque. Embora muitos torçam o nariz ao ouvir o nome Clio, quem já teve um sabe exatamente o motivo de ele figurar com méritos em uma lista de carros bons, baratos e extremamente econômicos. Com um preço médio que varia entre R$12 mil e R$16 mil, o Clio se apresenta como uma verdadeira pechincha para quem busca um carro confiável, de manutenção simples e surpreendentemente econômico no consumo de combustível. É o tipo de carro que não impressiona à primeira vista, mas conquista no uso diário. Visualmente, o Clio dessa geração não tem o design mais arrojado ou moderno, mas cumpre bem sua proposta. Suas linhas são simples, funcionais e, ainda que não chamem tanta atenção, garantem boa aerodinâmica. Em 2012, o modelo passou por um leve facelift, chamado de Clio Campus, com faróis redesenhados, novos para-choques e mudanças pontuais que deixaram o carro com um aspecto mais atual. Sob o capô, o Clio é equipado, na maioria das versões, com motor 1.0 16V Highflex, que entrega cerca de 77 cavalos com etanol e 76 cavalos com gasolina.
Apesar da potência modesta, o desempenho é satisfatório para o dia a dia urbano e até para viagens curtas. O peso reduzido do veículo, em torno de 900 kg, ajuda na agilidade nas arrancadas e retomadas. Mas o grande destaque do Clio, sem dúvida, é o consumo. Com gasolina, ele chega a fazer impressionantes 14 a 15 km por litro na cidade e até 16 a 17 km por litro na estrada. Com etanol, os números giram em torno de 9,5 a 11 km por litro no urbano e até 13 km por litro no rodoviário. Esses dados colocam o Clio como um dos carros mais econômicos da história recente do Brasil. É exatamente por isso que o Clio caiu no gosto de quem precisa economizar no dia a dia. Ele é muito procurado por estudantes, trabalhadores autônomos, motoristas de aplicativo e pessoas que querem um carro para rodar bastante sem sofrer no posto de gasolina. O custo de manutenção também joga a favor. Ao contrário do que muitos pensam, as peças do Clio não são difíceis de encontrar nem caras. E por ser um modelo com bastante tempo de estrada no Brasil, há uma ampla rede de oficinas independentes que conhecem bem a mecânica do carro. A manutenção preventiva é simples e barata, especialmente se o veículo for bem cuidado. O câmbio manual de 5 marchas tem engates precisos e macios. A direção hidráulica, presente em versões mais equipadas, torna a condução mais leve, e a suspensão tem um bom equilíbrio entre conforto e estabilidade, mesmo em pisos mais irregulares. Para uso urbano, o Clio oferece uma condução bastante agradável. O interior, embora simples, é funcional. O acabamento não é requintado, mas os materiais são resistentes e duráveis. O espaço interno é justo, acomodando 4 adultos com relativo conforto. O porta-malas tem 255 litros, o que é compatível com outros ates do mesmo porte, e atende bem ao uso urbano ou pequenas viagens de final de semana. Em relação aos equipamentos, o Clio oferece o básico. As versões mais simples contam apenas com o essencial, como ventilação forçada e vidros manuais. Já as versões mais completas incluem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e até desembaçador traseiro. O sistema de som, quando presente, é bem simples, mas pode ser facilmente substituído por uma central multimídia mais atual. Quando o assunto é segurança, o Clio tem algumas limitações. Assim como outros carros da sua faixa de preço e época, as versões mais antigas não contavam com airbags nem freios a braços, itens que só passaram a ser obrigatórios em 2014. Por isso, se esse for um critério importante para você, o ideal é buscar as unidades fabricadas em 2014 ou 2015, que já vinham com esses recursos de série. Outro ponto interessante do Clio é sua liquidez. Mesmo sendo um modelo subestimado, ele tem saída rápida no mercado de usados, especialmente por seu baixo custo e economia de combustível. Isso faz dele uma opção segura para quem quer investir pouco, usar bastante e ainda revender com facilidade no futuro. Apesar de ser um modelo simples, o Clio ainda oferece uma condução bastante competente, com boa visibilidade, agilidade no trânsito e dirigibilidade confortável. É um carro que cumpre exatamente aquilo que promete: transporte acessível, confiável e eficiente. Nada mais, nada menos. Vale ressaltar que, como qualquer usado, é essencial fazer uma avaliação completa antes da compra. Verifique histórico de manutenção, quilometragem real, condições da embreagem, estado da suspensão e possíveis sinais de reparos estruturais. Um laudo cautelar ou uma inspeção pré-compra com mecânico de confiança pode evitar dores de cabeça. Por fim, o Clio é a prova de que não é preciso gastar muito para ter um carro que resolve sua vida no dia a dia. Ele pode não ter status, design chamativo ou uma lista extensa de equipamentos, mas entrega exatamente o que importa: economia, confiabilidade e praticidade. É o tipo de carro que cumpre sua função sem drama, e isso, para muitos brasileiros, vale ouro. Quem já teve um Clio geralmente fala com orgulho da escolha. Afinal, é um daqueles carros que surpreendem com o tempo. A cada tanque de combustível que dura mais que o esperado, a cada revisão barata, a cada ida ao mecânico que custa menos do que você imaginava, o Clio vai ganhando espaço no coração de quem precisa de um carro parceiro, e não de um fardo financeiro. Muita gente torce o nariz quando escuta falar em Peugeot usado, mas o que poucos sabem é que o Peugeot 206 e o 207 representam uma excelente oportunidade para quem busca um carro com bom nível de conforto, dirigibilidade agradável e preço acessível. E o melhor, com um pouco de atenção na hora da compra, esse modelo pode oferecer uma experiência bastante satisfatória, especialmente se comparado aos concorrentes diretos da mesma faixa de preço. Produzido no Brasil até 2008, o Peugeot 206 foi substituído pelo chamado Peugeot 207 Brasil, que nada mais era do que uma reestilização do mesmo projeto. Ambos os modelos compartilham a mesma base mecânica,
o que facilita bastante a manutenção e a reposição de peças. Entre 2006 e 2012, tanto 206 quanto 207 se mantiveram entre os ATs mais vendidos da categoria. E não é por acaso. O visual moderno, o acabamento superior e a boa dirigibilidade conquistaram muitos motoristas na época. Hoje, no mercado de usados, é possível encontrar bons exemplares desses modelos por preços entre R$ 11.000 e R$ 15.000, tornando-se uma alternativa bastante viável para quem quer fugir do lugar comum e ter um carro com um pouco mais de estilo e conforto. Em termos de design, o Peugeot 206 já nasceu com uma proposta arrojada. Seu formato felino, com faróis alongados e linhas curvas, marcou uma geração. Já o 207, com a reestilização feita especialmente para o mercado brasileiro, ganhou um visual mais robusto e moderno, com frente inspirada nos modelos da Peugeot vendidos na Europa. Mesmo com o passar dos anos, esses carros ainda se destacam nas ruas pela aparência mais refinada. No interior, tanto 206 quanto 207 entregam mais do que a média da categoria. O acabamento é um dos pontos fortes, com materiais agradáveis ao toque, painel de instrumentos com boa leitura e um desenho que passa uma sensação de carro mais caro. O espaço interno é razoável, comportando 4 adultos com certo conforto, e o porta-malas oferece 245 litros, o suficiente para o uso urbano e pequenas viagens. Em relação à motorização, os dois modelos são encontrados principalmente com os confiáveis motores 1.4 e 1.6 Flex, ambos com bom desempenho para a categoria. 1.4 é ideal para quem busca economia, enquanto 1.6 entrega mais fôlego para quem costuma pegar estrada ou carregar mais peso. A condução é um dos pontos altos. A suspensão mais macia absorve bem as imperfeições do solo, e a direção é leve e precisa, especialmente nas versões com direção hidráulica. O comportamento dinâmico do carro é notoriamente superior ao de outros ATs populares da época. A estabilidade nas curvas, o conforto ao rodar e o isolamento acústico são aspectos frequentemente elogiados por quem dirige um 206 ou 207. Isso faz com que o Peugeot se destaque como uma excelente opção para quem valoriza o prazer ao dirigir, mesmo em um carro barato. Mas, como todo carro usado, há pontos que exigem atenção. A fama de manutenção cara que o Peugeot carrega vem, muitas vezes, da falta de informação ou do descuido de proprietários anteriores. Em veículos bem cuidados e com procedência, os custos de manutenção não são muito diferentes dos modelos nacionais mais comuns. O segredo está em escolher um exemplar com histórico de manutenção em dia, evitando veículos que passaram por adaptações, gambiarras ou longos períodos de negligência. Peças de reposição estão cada vez mais fáceis de encontrar, especialmente nas grandes cidades. Além disso, existe uma boa rede de oficinas independentes especializadas na marca, que realizam serviços com preços acessíveis. Algumas peças, especialmente de acabamento ou eletrônica, podem ter valores um pouco acima da média, mas os principais componentes mecânicos, como suspensão, motor, embreagem e freios, são bem acessíveis. Nas versões mais completas, é possível encontrar itens de série que não estão presentes em concorrentes diretos da mesma faixa de preço. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, retrovisores com ajuste interno e sistema de som com comandos no volante são alguns dos mimos oferecidos. Em alguns casos, até mesmo airbags e freios a braços podem estar presentes, especialmente nos modelos 207 mais recentes, fabricados a partir de 2010. O consumo é razoável, ficando dentro da média da categoria. Um Peugeot 206 ou 207 com motor 1.4 pode fazer até 12 km por litro na cidade com gasolina e 14 a 15 km por litro na estrada. Já o motor 1.6 é um pouco mais gastão, mas compensa com desempenho superior. Com etanol, os números caem um pouco, mas ainda permanecem aceitáveis para um carro com boa pegada urbana e rodoviária. Outro ponto a se destacar é o valor de revenda. Embora o Peugeot perca valor mais rápido que modelos como Gol, Palio ou Celta, isso se reflete também no momento da compra. Ou seja, o mesmo fator que desvaloriza o carro para o vendedor o torna um excelente negócio para o comprador. Se você pretende ficar com o carro por alguns anos, essa desvalorização inicial deixa de ser um problema e se transforma em uma vantagem. Afinal, você pagará menos por um carro mais equipado e confortável. Resumindo, o Peugeot 206/207 é um verdadeiro custo-benefício disfarçado de polêmica. Muita gente ainda tem preconceito com a marca francesa, mas quem se permite olhar além da fama e busca um exemplar bem cuidado pode se surpreender positivamente. Ele oferece conforto, estilo, bom desempenho e uma dirigibilidade que poucos carros da mesma faixa de preço conseguem entregar. É claro que não é um carro para quem quer o modelo mais barato de manutenção possível ou para quem vive em cidades pequenas onde há dificuldade de encontrar peças.
Mas, se você mora em uma região com boa rede de oficinas e tem o cuidado de fazer uma compra consciente, o Peugeot 206 ou 207 pode ser uma escolha muito inteligente e bem mais prazerosa do que as opções mais comuns do mercado. O importante é não cair no mito. Nem todo Peugeot é encrenca. O que faz a diferença, na prática, é a procedência. E quando o carro foi bem cuidado, a chance de você encontrar um companheiro fiel para o dia a dia aumenta, e muito. Poucos carros no Brasil têm uma reputação tão forte quanto o Fiat Uno Mille. Conhecido carinhosamente como o tanque de guerra dos populares, esse modelo é sinônimo de simplicidade, resistência e economia. Se você já teve um Mille, ou conhece alguém que teve, é quase certo que ouviu histórias de viagens intermináveis, anos de uso sem dor de cabeça e manutenção que cabe no bolso. E o melhor, tudo isso por um valor acessível. Fabricado entre 2005 e 2013 nessa geração final, o Uno Mille representa o auge de uma longa trajetória de sucesso da Fiat no Brasil. Desde seu lançamento em 1984, o Uno conquistou milhões de brasileiros com sua proposta honesta: entregar um carro funcional, econômico, fácil de manter e extremamente durável. E nessa reta final, o Mille ainda ganhou algumas melhorias estéticas e de motorização que tornaram ele ainda mais eficiente. Hoje, com valores entre R$10 mil e R$15 mil, o Mille é uma opção excelente para quem busca um carro para o dia a dia sem preocupações. Seja como primeiro carro, para trabalhar com entregas, ou como segundo veículo da casa, ele entrega exatamente o que promete: praticidade e economia acima de tudo. O design é simples, e isso nunca foi problema para quem procura um Mille. As linhas quadradas e a carroceria compacta fazem dele um dos carros mais funcionais da história automotiva brasileira. Ele cabe em qualquer vaga, faz curvas com facilidade e, por ser leve, exige pouco do motor. A versão Way, lançada nos anos finais da produção, até tentou dar um ar mais aventureiro ao modelo, com suspensão mais alta e detalhes estéticos diferenciados. Mas, no fundo, a essência sempre foi a mesma: ser robusto e econômico. Por dentro, o Uno Mille segue a mesma proposta. O acabamento é básico, com materiais simples e foco total na funcionalidade. O painel é direto, os comandos são intuitivos e não há espaço para firulas. Mesmo assim, a ergonomia é surpreendentemente boa, o banco é confortável, o volante tem uma pegada leve e a visibilidade é excelente. Para quem dirige na cidade, isso faz toda a diferença. O porta-malas tem 290 litros, o que está acima da média entre os compactos populares. E o espaço interno, embora limitado para quem vai atrás, é suficiente para 2 pessoas adultas, especialmente em trajetos urbanos. O coração do Mille é o seu motor 1.0 Fire, um verdadeiro ícone da Fiat. Esse propulsor é um dos mais confiáveis já produzidos no Brasil. Simples, robusto e econômico, ele entrega tudo o que se espera de um carro voltado ao uso urbano. O Mille com motor Fire é capaz de rodar mais de 13 km por litro na cidade com gasolina e acima de 16 km por litro na estrada, números que ainda impressionam, mesmo após tantos anos. A leveza do carro contribui muito para esse consumo excepcional. Com cerca de 800 kg, o Uno Mille tem um dos menores pesos da categoria, o que também ajuda na durabilidade das peças. Afinal, quanto menos esforço o carro faz para se mover, menos desgaste ele sofre com o tempo. E falando em durabilidade, aqui está o maior trunfo do Mille. Sua mecânica é tão simples que qualquer mecânico de bairro consegue resolver problemas em minutos. A disponibilidade de peças é absurda. Em praticamente qualquer cidade do Brasil você encontra o que precisa para mantê-lo rodando. E os valores são extremamente acessíveis, o que torna o Uno Mille imbatível quando se fala em custo por quilômetro rodado. Outro ponto forte é a suspensão, que, embora simples, é bem calibrada para enfrentar os desafios do piso brasileiro. Buracos, valetas e lombadas não são problema para esse carro, que parece ter sido feito para resistir ao caos urbano das grandes cidades. Nos últimos anos de produção, o Mille passou a contar com itens como injeção eletrônica, sistema flex, freios a braços e até airbags em algumas versões, especialmente para atender à legislação brasileira de segurança. Isso fez com que ele ficasse um pouco mais completo, mas sem perder a essência minimalista. É importante, no entanto, saber o que esperar do carro. Não se trata de um modelo voltado ao conforto, desempenho ou tecnologia. O Mille é um carro espartano. Seu foco é ser funcional, econômico e quase indestrutível. E, nesse quesito, ele entrega com louvor. Para quem busca um veículo confiável, que não dá dor de cabeça, que tem baixo custo de manutenção e que faz ótimos números de consumo, o Uno Mille é uma das melhores opções entre os usados.
Além disso, ele é ideal para aprender a dirigir, para quem está começando a vida, ou até para quem quer um carro secundário para trabalhar, como entregas, serviços de rua ou transporte em cidades do interior. Outro diferencial do Mille é que ele valoriza o cuidado. Como existem muitos exemplares que passaram por anos de uso intenso e manutenção precária, é possível encontrar carros mais baratos em estado ruim. Mas, por outro lado, quem procurar bem pode encontrar verdadeiras relíquias, com baixa quilometragem e histórico de revisões completo, muitas vezes pertencentes a pessoas mais velhas ou que usaram o carro com zelo. E aí, quando você encontra um Mille bem cuidado, pode ter certeza de que está levando para casa um companheiro fiel, que vai te servir por muitos anos sem pedir muito em troca. Um carro que aceita qualquer tipo de estrada, que encara qualquer desafio do cotidiano e que, com revisão em dia, roda por muito tempo sem apresentar problemas. Como já dizia o ditado entre os mecânicos, o Uno não quebra. No máximo, ele avisa que quer uma folga. É o tipo de carro que até parece ter alma, daqueles que aguentam o tranco, fazem o que precisa ser feito e ainda dão conta de surpreender. E tudo isso com um dos menores custos de manutenção da história recente do Brasil. O Uno Mille, de 2005 a 2013, é mais do que um carro. Ele é uma lenda viva das ruas brasileiras. Simples, eficiente, durável. E o melhor, cabe no seu bolso. É por isso que muitos ainda dizem que, quando tudo falha, o Uno continua lá. Vai e volta o tempo todo, sem reclamar. E aí, qual desses carros populares você teria na garagem? Ou melhor, já teve algum desses modelos? Conta aqui nos comentários a sua experiência com ele. Sempre tem aquela história de viagem tranquila ou algum perrengue que virou piada depois, e queremos muito saber. Se esse vídeo ajudou você ou trouxe alguma lembrança boa, deixa o like. Isso fortalece o canal e ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo com dicas de carros, listas práticas e curiosidades do mundo automotivo, sempre de forma direta e sem enrolação. E se você quer mais sugestões de carros bons, baratos e confiáveis, confira os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo útil esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e boas estradas!